isso? Com 13 anos, meus pais já tinham ótica, e aos meus 13 anos, meu pai decidiu vir para São Paulo para fazer a formação em optometria. Então, ficamos meus 2 irmãos, eu sou a filha do meio. Filho do meio é meio danado, né? Meio... Sempre dá um pouquinho de trabalho. É o abençoado. E aí, com isso, ficamos todos na Paraíba. Eu, minha mãe e meus irmãos. Eu, como filha do meio, eu era aquela que cuidava do irmão mais novo, um pouco da casa, enquanto a mais velha fazia... Mais velha dava uns cascudos de vez em quando. Pois só o vento para que servia. E ela estudava para fazer o vestibular naquele tempo. Então, eu era aquela filha que faz tudo, inclusive a parte de ótica. Então, eu levava óculos no laboratório, ia no banco fazer um depósito. Então, muito nova, eu comecei a ajudar a mamãe. Por quê? Aqui em São Paulo nós chamamos de office boy. Pronto, entendeu? Na Paraíba a gente chama de filho. Sempre serve pra tudo isso. Então, minha mãe, eles já tinham ótica, só que eram no interior. Então, ela precisava viajar e eu era o suporte dela na cidade, né, onde a gente morava, enquanto ela viajava para trabalhar. Sim. Então, meu pai veio para São Paulo, fez bico, trabalhou de um monte de coisa para ir mantendo a faculdade, enquanto a gente ficou lá e mamãe cuidando da gente e dos negócios para cuidar da casa. Então, eu aprendi muito nesse tempo. E aí, quando o papai voltou, desde que ele foi, eu já dizia a ele, eu fiz, um dia quando eu for me formar, eu quero fazer optometria. Por causa dele. Por causa da determinação que ele teve em viajar, em vir, em decidir. Então, eu me inspirei nele. E aí, quando ele voltou para Paraíba, eu comecei a viajar com ele para ir nos atendimentos. Então, ele me deixava lá para botar o nome da pessoa, a cidade, a data, para receber, né? E aí, ele fazia o restante. Nisso, eu ia acompanhando ele. Então, eu ajudava a entrar com os equipamentos, a desmontar e fazia companhia. Só que eu, como adolescente, 15, 16 anos, né? Eu não tinha um celular novo, eu não tinha uma roupa nova, eu não tinha muita coisa que todo adolescente quer. Exatamente. Fato. Por quê? Pela restrição de tudo. O que tinha das óticas era para manter a casa. E o que papai ganhava para pagar a faculdade, tudo aqui. Então, não tinha. E 3 filhos e um entrando na universidade. Não tinha. Então, a solução que eu encontrei foi, em uma das viagens, papai, quero ter uma ótica. Quero ter uma ótica. Então, nessa que eu quero ter uma ótica, ele foi conversando comigo durante a viagem para entender o que é que eu sabia de ótica. Então, eu sabia de tudo. Entendia de lente, de precificação, de medidas, de tudo. Por quê? Porque eu acompanhava os atendimentos. Eu ia para os laboratórios. Né? O mais importante, né? Sabia convencer o cliente a comprar. A fechar a venda. Moça, esse senhor aí me atendeu. Ai, ele foi muito rápido comigo. Não é só louros, né? É isso que eu tô com a minha brincadeira. Exatamente, não é só louros. E você também já começou logo... Papai, tem problemas também, né? Isso. Então, assim, tive essa vivência de ótica. Quando ele voltou, fiz esse pedido, expliquei para ele. Eu nunca pedi R$1, nada, de quando a gente viajava para atender, porque eu entendia que ele estava refazendo a vida. Estava refazendo financeiramente, comprando carro, comprando tudo, né? E fazendo a vida que ele veio buscar. Sim. Então, com isso, ele fez, a gente tem uma... E ele foi conversar com minha mãe, óbvio. Depois me chamaram. Ele fez, a gente tem uma ótica, que é a menor que eles tinham, que é em Matinhas. Lá na Paraíba, interior. Mesmo. Isso. Ele fez, essa é a menor que tem. A gente vai lá, vamos fazer um atendimento. Eu faço a avaliação, você faz a venda. Se você fizer a venda completa, tudo certinho, mandar para o laboratório, der tudo certo, a ótica é sua. Então, isso eu tinha 16 anos, fizeram o teste, passei no teste. Boa. Pronto, com 16 anos eles me emanciparam. Então, meu CNPJ é desde 2012. Legal. Hoje eu tenho 27. Então, me emanciparam, minha conta em banca é desde 2012. Então, tudo meu foi desde os 16 anos. Legal. E assim foi onde eu entrei em ótica. No segundo ano, eu abri uma do zero em Pocinhos, que já era outra ótica. Pocinhos, Paraíba também? Isso, era já em outra cidade. Ele chegou até a abrir uma clínica na frente da ótica. Legal. Então, pronto. Então, esse foi como eu iniciei com 16 anos.